Livro do Mestre. Episódio de hoje: itens mágicos que começam com a letra F e vão até a letra M de Maria. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5e. Aqui é o Mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do Livro do Mestre do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição. Estou na parte 2, chamado Mestre de Aventuras, dentro do capítulo 7 ainda, chamado Tesouro. Então, vamos lá! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Começando então o episódio de hoje com um item mágico chamado Faixas de Ferro de Bilarro. É um item maravilhoso e raro. Estas esferas de ferro enferrujadas, só para poder enganar o jogador, hein? Medem 7,5 centímetros de diâmetro e pesam meio quilo. Você pode usar uma ação para falar a palavra de comando e arremessar a esfera em uma criatura enorme ou menor que você possa ver a até 18 metros de você. Conforme a esfera se move pelo ar, ela se abre em faixas de metal entrelaçadas. Realize uma jogada de ataque à distância, com um bônus de ataque igual ao seu modificador de destreza, mais o seu bônus de proficiência. Se atingir, o alvo fica impedido até você usar uma ação bônus para falar a palavra de comando novamente e libertá-lo. Se fizer isso, ou se você errar o ataque, faz com que as faixas se contraiam e voltem a ser uma esfera novamente. Uma criatura, incluindo a que está impedida, pode usar uma ação para fazer um teste de força com CD dificuldade 20 para partir essas faixas de ferro. Em um sucesso, o item é destruído e a criatura impedida é libertada. Se o teste falhar, qualquer tentativa posterior feita pela criatura automaticamente fracassa até que 24 horas tenham se passado. Uma vez que as faixas tenham sido usadas, elas não poderão ser usadas novamente até o próximo amanhecer. Bom, bacana, resumidamente é um tipo de algema mágica, né? Ferraduras da Velocidade. Item maravilhoso e raro. Estas ferraduras de ferro vêm em conjuntos de 4. Enquanto todas as 4 ferraduras estiverem fixadas aos cascos de um cavalo ou criatura similar, elas aumentam o deslocamento de caminhada da criatura em 9 metros. Simples assim. E não vai pensando em dividir essas 4 ferraduras para 2 criaturas que tenham patas de cavalo, que não vai funcionar. Ferraduras do Zéfiro. Item maravilhoso, muito raro. Essas ferraduras de ferro vêm em conjunto de 4. Enquanto todas as ferraduras estiverem fixadas nos cascos de um cavalo ou criatura similar, um centauro, por exemplo, elas permitirão que a criatura se mova normalmente enquanto flutua a 10 centímetros do solo. Olha que legal. Esse efeito significa que a criatura pode cruzar ou ficar sobre superfícies não sólidas ou instáveis, como água ou lava. A criatura não deixa rastros e ignora terrenos difíceis, obviamente. Além disso, a criatura pode se mover com seu deslocamento normal por 1 hora por dia, sem sofrer a exaustão pela marcha forçada. Em outras palavras, depois que ela já viajou por 8 horas, ela pode estender essa viagem por até 1 hora sem precisar fazer esse teste da marcha forçada. E obviamente que, além disso, na 10ª hora em diante, aí tem que começar a fazer o teste novamente, para ver se não vai sofrer exaustão. Filtro do Amor. Poção incomum. Da próxima vez que você vir uma criatura dentro de 10 minutos após beber esse filtro, você fica enfeitiçado por essa criatura por 1 hora. Se a criatura for da espécie ou gênero que você normalmente é atraído, você a reconhece como seu amor verdadeiro enquanto estiver enfeitiçado. O líquido efervescente de coloração rosa dessa poção contém uma bolha em formato de coração difícil de perceber. E você também poderia chamar esse filtro do amor de poção do amor tranquilamente. Flauta assombrada. Item maravilhoso incomum. Você deve ser proficiente com instrumentos de sopro para usar essa flauta. Ou seja, você tem que saber tocar uma flauta. Ela tem 3 cargas. Você pode usar uma ação para tocá-la e gastar uma carga para criar um misterioso tom fascinante.
Cada criatura, a até 9 metros de você, que ouvir você tocar, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15, ou ficará amedrontada em relação a você por 1 minuto. Se desejar, todas as criaturas na área que não sejam hostis a você obtêm sucesso automaticamente no teste de resistência. Uma criatura que fracasse no teste de resistência pode repeti-lo no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Uma criatura que seja bem sucedida num teste de resistência fica imune ao efeito dessa flauta por 24 horas. E a flauta recupera 1d3 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Flauta dos esgotos. Item maravilhoso, incomum e requer sintonização. Você deve ser proficiente com instrumentos de sopro para usar essa flauta. Enquanto você estiver sintonizado a ela, ratos ordinários e ratos gigantes serão indiferentes a você e não irão atacá-lo, a não ser que você os ameace ou machuque. A flauta tem 3 cargas. Se você tocar a flauta com uma ação, você pode usar uma ação bônus para gastar uma das 3 cargas, convocando um enxame de ratos. Aí você tem que ver lá no Manual dos Monstros, no Livro dos Monstros, para ver as estatísticas, o bloco de estatísticas dessa criatura, que é o enxame de ratos. E você faz isso, com cada carga gasta, considerando que hajam ratos suficientes a até 800 metros de você, para serem convocados dessa forma, como determinado pelo mestre. Então as criaturas não aparecem magicamente, elas são atraídas magicamente pelo som da flauta. Se não houverem ratos suficientes para formar um enxame, a carga é desperdiçada. Enxames convocados se movem em direção à música pela rota mais curta disponível, mas não estão sob seu controle. A flauta recupera 1d3 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Sempre que o enxame de ratos que não esteja sob o controle de outra criatura e estiver a até 9 metros de você enquanto você estiver tocando a flauta, você pode realizar um teste de carisma resistido por um teste de sabedoria do enxame. Se você perder essa disputa, o enxame agirá como normalmente faria e não pode ser seduzido pela música pelas próximas 24 horas. Se você vencer essa disputa, o enxame é seduzido pela música da flauta e se tornará amigável a você e aos seus companheiros enquanto você continuar a tocar a flauta a cada rodada com uma ação. O enxame amigável obedece seus comandos e se você não der nenhum comando ao enxame amigável, ele se defenderá, mas não realizará qualquer ação. E por fim, se um enxame amigável começar o turno dele e não puder ouvir a música da flauta, seu controle sobre ele termina e o enxame agirá como normalmente faria e não poderá ser seduzido pela música da flauta pelas próximas 24 horas. Bom, deu pra ver que esse item aqui não garante que você vai conseguir fazer alguma coisa boa para você e seus companheiros, por causa desse teste de disputa entre carisma e sabedoria. Então, use com sabedoria. Flecha assassina. É uma arma do tipo flecha, muito rara. Uma flecha assassina é uma arma mágica feita para matar um tipo específico de criatura. Algumas são mais focadas que outras, por exemplo. Existem tanto as flechas assassinas de dragão, quanto as flechas assassinas de dragão azul. Se uma criatura pertencente ao tipo, raça ou grupo associado a uma flecha assassina sofrer dano dela, a criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição, com dificuldade 17, sofrendo 6d10 de dano adicional se fracassar na resistência ou metade desse dano adicional, caso obtenha sucesso. Uma vez que uma flecha assassina tenha causado seu dano adicional a uma criatura, ela se torna uma flecha não mágica. Outros tipos de munição mágica desse tipo existem, como virotes assassinos para bestas, apesar das flechas serem mais comuns. Comum, assim, dentro da raridade do item mágico, que continua sendo muito raro. Fortaleza instantânea de Daern. D-A-E-R-N. Daern. É um item maravilhoso, raro. Você pode usar uma ação para colocar este cubo de metal de 2,5 cm de lado no solo e falar sua palavra de comando. O cubo rapidamente cresce, se transforma em uma fortaleza que permanece até que você use uma ação para falar a palavra de comando que a dissipa, que funciona apenas se a fortaleza estiver vazia. Caramba, imagina esse cubo crescendo desse tamanho. A fortaleza é uma torre quadrada de 6 metros de lado e 9 metros de altura, com seteiras em todos os lados e uma ameia no topo dela. Seu interior é dividido em 2 pisos, com uma escada correndo por uma lateral conectando-os. A escada
termina num alçapão que leva à cobertura. Quando ativada, a torre terá uma pequena porta no lado voltado para você. A porta se abre apenas ao seu comando, o qual você pode dizer com uma ação bônus. Ela é imune à magia arrombar e mágicas similares, como por exemplo de um carrilhão de abertura. Cada criatura na área onde a fortaleza aparece deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15, sofrendo 10d10 de dano de contusão se fracassar no teste, ou metade desse dano caso obtenha sucesso. Porque eu fiquei imaginando, essa torre se expandindo, ela pode acabar encostando ou crescendo em cima de outras criaturas, Então tá aqui a explicação. Em ambos os casos, a criatura é empurrada para um espaço desocupado mais próximo fora da área da fortaleza. Os objetos na área que não estejam sendo vestidos ou carregados sofrem esse dano e são empurrados automaticamente. A torre é feita de adamante, e sua mágica previne que ela seja derrubada. Muito bom! A cobertura, a porta e as paredes, cada um tem 100 pontos de vida, imunidade a dano não mágico, excluindo as armas de cerco e resistência a todos os outros tipos de dano. Apenas uma magia, desejo, pode reparar a fortaleza. E esse uso da magia conta como replicar uma magia de 8º nível ou inferior. Cada conjuração de desejo faz com que a cobertura, a porta ou uma parede recupere 50 pontos de vida. Então o pessoal aqui deu um jeito de não fazer esse item super poderoso ficar sendo usado para sempre, Vai ter que ir atrás da magia desejo para poder manter esse negócio reparado. Frasco de ferro. Item maravilhoso lendário. Esta garrafa de ferro possui uma rolha de latão. Você pode usar uma ação para falar a palavra de comando do frasco, focando uma criatura que você possa ver até 18 metros de você. Se o alvo for nativo de um plano de existência diferente do que você está, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 17 ou será aprisionado no frasco. Se o alvo já tiver sido aprisionado pelo frasco antes, ele terá desvantagem no teste de resistência. Uma vez presa, uma criatura permanece no frasco até ser libertada. O frasco pode conter apenas uma criatura por vez. Uma criatura presa no frasco não precisa respirar, comer ou beber e não envelhece. Você pode usar uma ação para remover a rolha do frasco e libertar a criatura contida nele. A criatura é amigável a você e aos seus companheiros por 1 hora e obedece os seus comandos por essa duração. Se você não der nenhum comando ou der um comando que resulte em sua morte, ela se defenderá, mas não fará mais nada. No final da duração, a criatura agirá de acordo com sua disposição e tendência normais. Por fim, uma magia identificação revela que uma criatura está dentro do frasco, mas a única forma de determinar o tipo da criatura é abrindo o frasco. Uma garrafa descoberta recentemente poderia já possuir uma criatura, a escolha do mestre ou determinada de forma aleatória. E aí para isso tem uma tabela onde você rola um D100 e para cada conjunto de resultado o conteúdo desse frasco de ferro. Então, tem 50% de chance de ele estar vazio. Você rola um D100, se sair de 1 a 50, vazio. Se sair 51, vai ter um Arcanaloth. 52, um Cambion. 53 ou 54, um Dao. 55 a 57, um Demônio tipo 1. 58 a 60, Demônio tipo 2. 61 ou 62, Demônio tipo 3. 63 ou 64 é o tipo 4, 65 tipo 5, 66 tipo 6, 67 Deva, 68 ou 69 um diabo maior, 70 a 72 um diabo menor, 73 ou 74 um Djinn, 75 ou 76 Efrit, 77 ou 78 um elemental qualquer, 79 um cavaleiro Githyanki, 80 um Zerth Githzerai, 81 ou 82 um caçador invisível, 83 ou 84 um Marid, 85 ou 86 Mesoloth, 87 ou 88 Bruxa da Noite, 89 ou 90 Nikaloth, 91 Planetário, 92 ou 93 Salamandra, 94 ou 95 Islad qualquer, 96 Solar, 97 ou 98 Súcubo ou um Íncubo, 99 Ultroloth e 100 Shorn. Então só criatura leve. Tome cuidado, afinal de contas é um frasco lendário.
Começando agora os itens com a letra G. O primeiro da lista é a garrafa de fumaça eterna. É um item maravilhoso incomum. Fumaça vaza pela boca arrolhada dessa garrafa de latão que pesa meio quilo. Quando você usa uma ação para remover a rolha, uma nuvem de fumaça fina se espalha num raio de 18 metros da garrafa. A área da nuvem é de escuridão densa. Cada minuto que a garrafa permanecer aberta dentro da nuvem, o raio aumenta em 3 metros até chegar ao raio máximo de 36 metros. A nuvem persiste enquanto a garrafa estiver aberta. Fechar a garrafa requer que você diga a palavra de comando com uma ação. Uma vez fechada, a nuvem se dispersa após 10 minutos. Um vento moderado, que é ali entre 16,5 a 30 km por hora, também pode dispersar a fumaça após 1 minuto. E um vento forte, que é de 31,5 ou mais km por hora, também pode fazer o mesmo após uma rodada. Garrafa do Efrit. É um item maravilhoso muito raro. Essa garrafa de latão pintada pesa meio quilo. Quando você usa uma ação para remover sua rolha, uma fina nuvem de fumaça sai da garrafa. No final do seu turno, a fumaça desaparece em uma explosão de fogo inofensiva e um Efrit, aparece em um espaço desocupado até 9 metros de você. Veja o livro dos monstros para você acessar as estatísticas do Efrit. Da primeira vez que a garrafa for aberta, o mestre rola para determinar o que acontece. Aí tem uma tabelinha aqui, que você vai rolar um D100, tem 3 tipos de efeito. De 1 a 10, o Efrit ataca você, 10% de chance. Após lutar por 5 rodadas, ele desaparece e a garrafa perde sua mágica. Se sair de 11 a 90, 80% de chance, o Efrit serve você por 1 hora, fazendo o que você mandar. Então, ele volta para a garrafa e uma nova rolha retém ele. A rolha não pode ser removida por 24 horas. Das próximas 2 vezes que a garrafa for aberta, o mesmo efeito ocorre. Se a garrafa for aberta uma 4ª vez, o Efrit escapa e desaparece, e a garrafa perde sua mágica. E por fim, se sair de 91 a 100, outros 10%, o Efrit pode conjurar a magia Desejo 3 vezes para você. Olha que legal. Ele desaparece após conceder o desejo final ou após 1 hora e a garrafa perde sua mágica. Então tá aí, né, o famoso gênio da lâmpada. Só que só tem 10% de chance de dar certo. Gema da luminosidade. Um item maravilhoso, incomum. Este prisma tem 50 cargas. Enquanto você estiver segurando ele, você pode usar uma ação para falar uma das 3 palavras de comando para ativar um dos seguintes efeitos. Então são 3 efeitos aqui. Primeiro, a primeira palavra de comando faz com que a gema emita luz plena num raio de 9 metros e penumbra por mais 9 metros. Esse efeito não gasta nenhuma carga. Ele dura até você usar uma ação bônus para repetir a palavra de comando ou até você usar outra função da gema. 2. A segunda palavra de comando gasta uma carga e faz com que a gema dispare um raio brilhante de luz em uma criatura que você possa ver a até 18 metros de você. A criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15 ou ficará cega por 1 minuto. A criatura pode repetir o teste da resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. E 3, que representa a terceira palavra de comando, ela gasta 5 cargas e faz com que a gema brilhe com luz cegante num cone de 9 metros originado em você. Cada criatura no cone deve realizar um teste de resistência como se tivesse sido atingida pelo raio criado com a segunda palavra de comando. E quando todas as cargas da gema tiverem sido gastas, a gema torna-se uma joia não mágica valendo 50 moedas de ouro. Gema de visão. Um item maravilhoso, raro e requer sintonização. Esta gema possui 3 cargas. Com uma ação bônus, você pode falar a palavra de comando e gastar uma carga. Pelos próximos 10 minutos, você tem visão verdadeira com alcance de 36 metros quando você olhar através da gema. A gema recupera 1d3 das cargas gastas diariamente ao amanhecer. Gema elemental. Item maravilhoso e incomum. Esta gema contém uma centelha de energia elemental. Quando você usa uma ação para quebrar a gema, um elemental é invocado como se você tivesse conjurado a magia Conjurar Elemental e a mágica da gema é perdida. O tipo da gema determina o elemental invocado pela magia. Então aqui tem uma tabelinha. Se a gema for uma safira azul, o elemental invocado é um elemental do ar.
Se a gema for diamante amarelo, é um elemental da terra. Se for um corindon vermelho, é um elemental do fogo. E se for uma esmeralda, é um elemental da água. Globo de fluxo. Item maravilhoso incomum. Esta pequena esfera de vidro fino pesa meio quilo. Se você estiver até 18 metros dela, você pode falar a palavra de comando e fazer com que ela emane a magia luz ou luz do dia. Uma vez usado, o efeito de luz do dia não pode ser usado novamente até o próximo amanhecer. Você pode falar outra palavra de comando com uma ação para fazer o globo iluminado se erguer no ar e flutuar a não mais de 1,5 metro do chão. O globo flutua dessa forma até você ou outra criatura pegá-lo. Se você se afastar mais de 18 metros desse globo flutuante, ele segue você até estar até 18 metros de você. Ele toma a rota mais rápida para fazer isso. Se for impedido de se mover, o globo de luz pousa suavemente no solo, torna-se inativo e sua luz se apaga. Indo para a letra I de igreja, ou I de instrumento dos bardos, que é o próximo item mágico e o único com letra I, pelo menos na tradução em português. Esse instrumento dos bardos é um item maravilhoso, raridade variável e requer sintonização com um bardo. O instrumento dos bardos é um exemplar exótico de seu tipo, superior a um instrumento ordinário de todas as formas. 7 tipos desses instrumentos existem, cada um nomeado em homenagem ao lendário Colégio de Bardos. A tabela, a seguir, que já eu vou ler, lista as magias comuns a todos os instrumentos, assim como as magias específicas a cada um deles e sua raridade. Uma criatura que tenta tocar um instrumento sem se sintonizar a ele deve ser bem sucedida num teste de resistência e sabedoria com dificuldade 15 ou irá sofrer 1d4 de dano psíquico. Você pode usar uma ação para tocar o instrumento e conjurar uma de suas magias. Uma vez que o instrumento tenha sido usado para conjurar uma magia, ele não poderá ser usado para conjurar essa magia novamente até o próximo amanhecer. A magia usa sua habilidade de conjuração e CD de suas magias. Quando você usa o instrumento para conjurar uma magia que faça com que os alvos fiquem enfeitiçados, caso fracassem na resistência, os alvos terão desvantagem nos testes de resistência. Esse efeito se aplica quando você está usando o instrumento como fonte de magia, quanto como seu foco de conjuração. Então vamos lá para a tabela. A tabela tem 3 colunas, o instrumento, a raridade e as magias que ele contém. Então todos os instrumentos de bardos, independente da raridade, eles vão ter as magias voo, invisibilidade, levitação, proteção contra o bem e mal, mais as magias listadas para o instrumento em particular. Então, por exemplo, a harpa de Unstruth, que é muito raro, ela tem ainda as magias controlar o clima, curar ferimentos de 5º nível e muralha de espinhos. Já o bandolim de Kanaith, acho que é assim que fala, que é raro, também tem, além das magias convencionais, curar ferimentos de 3º nível, dissipar magia, proteção contra energia, só que apenas o elétrico. Já a lira de Kli, que também é rara, tem as magias adicionais de moldar rochas, muralha de fogo e muralha de vento. O alaúde de Dos, que é incomum, também vem com as magias de amizade animal, proteção contra energia, apenas fogo, e proteção contra veneno. O bandolim de Foclucan, acho que é assim que se fala, F-O-C-H, Lucan, que é incomum, tem as magias de constrição, fogo das fadas, bordão místico e falar com animais. A citara de Mech Furmid, é difícil ler essas palavras porque tem muita consoante junto, é incomum e tem as magias de pele de árvore, curar ferimentos, névoa obscurecente. E, por fim, a harpa de Olan, não sei como é que fala, que tem um M e um H no final, O-L-L-A-M-H, Olan, que é lendário essa harpa. Tem as magias de confusão, controlar o clima e tempestade de fogo. E para não ter que fazer o editor subir e descer a música novamente, vamos para a letra J, porque aqui tem apenas um item com a letra J, que é o jarro de alquimia. É um item maravilhoso incomum. Esse jarro de cerâmica parece comportar até 4 litros de líquido e pesar 6 litros, tanto cheio quanto vazio.
Sons de líquido podem ser ouvidos dentro do jarro quando ele é sacudido, mesmo se o jarro estiver vazio. Ó que legal. Você pode usar uma ação e nomear um líquido da tabela abaixo, que já vou ler, para fazer com que o jarro produza o líquido escolhido. Nossa, imagina isso aqui na mão de um taverneiro, que beleza. Depois disso, você pode desarrolhar o jarro com uma ação e derramar o líquido até 7 litros por minuto. Porra, bastante. A quantidade máxima de líquido que o jarro pode produzir depende do líquido que você nomeou. Vamos ver aqui na tabela, já eu leio. Uma vez que o jarro tenha começado a produzir um líquido, ele não poderá produzir um diferente, ou mais de um que já tenha atingido o seu máximo até o próximo amanhecer. Então vamos ver aqui se dá conta de uma taverna. A tabela diz que se você nomear o líquido para ser ácido, a quantidade máxima são 25 ml de ácido, é pouquinho. Se for um veneno básico, 1,5 ml. Uma cerveja, aí sim, 16 litros, já começou a melhorar. Mel, 4 litros, caramba, é bastante mel. Maionese, 8 litros, caramba, haja maionese. Óleo, 1 litro. Vinagre, 8 litros. Água doce, 32 litros. Água salgada, 48 litros. E vinho, 4 litros. Eu acho que está suficiente. Claro que para atender uma taverna precisaria de mais de um desses jarros de alquimia. Mas com um aí já dá para começar a brincar, né? Legal. Indo agora para os itens mágicos que começam com a letra L. O primeiro da lista se chama Ladra das 9 Vidas. É uma arma, só que qualquer espada, muito rara e requer sintonização. Você recebe mais 2 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com esta arma mágica, no caso uma espada. Essa espada possui 1d8 mais 1 cargas. Se você atingir um acerto crítico contra uma criatura que esteja com 100 pontos de vida ou menos, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou morrerá instantaneamente, caramba, conforme a espada arranca a sua força vital do corpo dela. Um constructo morto-vivo é imune a isso. A espada perde 1 carga se a criatura for morta. Quando a espada não tiver mais cargas, ela perde essa propriedade. Mas ela continua sendo ainda uma arma mágica mais 2. Muito legal, curti. Lâmina da Sorte. É uma arma, qualquer espada, lendária e requer sintonização. Você recebe mais 1 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com esta arma mágica. Enquanto a espada estiver em sua posse, você também ganha mais 1 de bônus nos testes de resistência. Até aqui, beleza. Sorte, ela tem 2 efeitos, né? Sorte e desejo. Sorte. Se a espada estiver em sua posse, você pode chamar a sorte dela, nenhuma ação é necessária. Para jogar novamente uma jogada de ataque. Que legal. Teste de habilidade ou teste de resistência que você não tenha gostado. Você deve usar a segunda jogada. Essa propriedade não pode ser usada até o próximo amanhecer. Tem um talento no jogo chamado Sorte, que também permite você fazer isso. Mas legal, tô gostando. Mas imagino eu que o que justifica ela ser lendária é o próximo efeito dela, que é o desejo. A espada possui 1d4 menos 1 cargas. Enquanto a empunhar, você pode usar uma ação para gastar 1 carga e conjurar a magia desejo através dela. Sabia? Esta propriedade não pode ser usada novamente até o próximo amanhecer. A espada perde essa propriedade se não tiver mais cargas. Muito bom. Lâmina do Sol. É uma arma, espada longa, rara e requer sintonização. Este item parece um cabo de espada longa. Enquanto segura o cabo, você pode usar uma ação bônus para fazer uma lâmina de radiação pura emergir do nada. É um sabre de luz? Ou fazer a lâmina desaparecer. Enquanto a lâmina existir, esta espada longa mágica terá a propriedade Acuidade. Se você for proficiente com espadas curtas ou espadas longas, você é proficiente com a Lâmina do Sol. Você recebe mais 2 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma, que causa dano radiante ao invés de dano cortante. Quando você atinge um morto-vivo com ela, o alvo sofre 1d8 de dano radiante extra. A lâmina luminosa da espada emite luz plena num raio de 4,5 metros e penumbra por mais 4,5 metros. Enquanto a lâmina permanecer, você pode usar uma ação para expandir ou reduzir o raio de luz e penumbra em 1,5 metro cada, até o máximo de 9 metros cada ou até o mínimo de 3 metros cada. Tá aí o sabre de luz da fantasia medieval. Lanterna de Revelação.
item maravilhoso incomum. Enquanto acesa, essa lanterna coberta queima por 6 horas com 1 litro de óleo, emitindo luz plena num raio de 9 metros e penumbra por mais 9 metros. Criaturas e objetos invisíveis serão visíveis enquanto estiverem na luz plena da lanterna. Você pode usar uma ação para abaixar o capuz, reduzindo a luz para a penumbra num raio de 1,5 metro. Leque do vento. Item maravilhoso incomum. Enquanto segurar esse leque, você pode usar uma ação para conjurar a magia Lufada de Vento com uma CD de resistência 13 através dele. Uma vez usado, o leque não deveria ser usado novamente até o próximo amanhecer. Cada vez que ele for usado novamente após isso, existe 20% de chance cumulativa de nada acontecer e ainda se rasgar em farrapos não mágicos imprestáveis. E está explicado por que não deveria ser usado novamente até o próximo amanhecer. Língua flamejante. Uma arma, qualquer espada, rara e requer sintonização. Você pode usar uma ação para falar a palavra de comando dessa espada, fazendo com que chamas emerjam de sua lâmina. Essas chamas emitem luz plena num raio de 12 metros e penumbra por mais 12 metros. Enquanto a espada estiver em chamas, ela causa 2d6 de dano de fogo extra a qualquer alvo que a atingir. As chamas duram até que você use uma ação bônus para falar a palavra de comando novamente ou até você largar ou embanhar a espada. Luvas de apanhar projéteis. Item maravilhoso, incomum e requer sintonização. Essas luvas parecem se mesclar às suas mãos quando você as coloca. Tipo, luva de cirurgião, imagino eu. Quando um ataque armado à distância atinge você enquanto estiver usando-as, você pode usar a sua reação para reduzir o dano em 1d10 mais o seu modificador de destreza, considerando que você tenha uma mão livre. Se você reduzir o dano a 0, você pode agarrar o projétil caso ele seja pequeno o suficiente para você segurá-lo com uma mão. Legal, ele copia aquela habilidade que o monge tem de defletir projéteis, né? Legal. Copia não, né? É parecido, eu acho, se não for igual. Agora eu não me recordo. Deixa aí no comentário se é igual ou se é parecido. Luvas de nadar e escalar. Item maravilhoso incomum e requer sintonização. Enquanto estiver usando essas luvas, nadar e escalar não custa movimento extra a você e você também recebe mais 5 de bônus em testes de força a atletismo feitos para escalar ou nadar. Luvas do ladrão. Item maravilhoso e incomum. Essas luvas são invisíveis quando vestidas. Olha que legal. Enquanto estiver usando-as, você recebe mais 5 de bônus em testes de destreza, prestidigitação, que é a skill, a habilidade Sleight of Hand, e testes de destrezas feito para abrir fechaduras. Indo para os finalmente dos itens mágicos, letra M, começando com a Massa da Destruição. É uma arma, massa, obviamente, rara. Você recebe mais 1 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. O bônus aumenta para mais 3 quando você usa a massa para atacar um constructo. Olha que legal. Quando você rolar um 20 em uma jogada de ataque feita com esta arma, o alvo sofre 7 de dano de contusão extra, ou 14 de dano de contusão extra se for um constructo. Se o constructo ficar com 25 pontos de vida ou menos após sofrer esse dano, ele é destruído. Massa do Rompimento. É uma arma, massa, rara e requer sintonização. Quando você atingir um corruptor ou um morto-vivo com essa arma mágica, a criatura sofre 2d6 de dano radiante extra. Se o alvo ficar com 25 pontos de vida ou menos, após sofrer esse dano, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou será destruído. Se obtiver sucesso, a criatura ficará amedrontada em relação a você até o final do seu próximo turno. Por fim, enquanto você empunhar essa arma, ela emite luz plena num raio de 6 metros e penumbra por mais 6 metros. Massa do Terror. É uma arma, massa, rara e requer sintonização. Esta arma mágica possui 3 cargas. Enquanto a empunhar, você pode usar uma ação para gastar uma carga e liberar uma onda de terror. Cada criatura à sua escolha, num raio de 9 metros a partir de você, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou ficará amedrontada em relação a você por 1 minuto.
Enquanto estiver amedrontada dessa forma, uma criatura deve gastar seus turnos tentando se afastar o máximo que puder de você e não pode se mover para um espaço a menos de 9 metros de você voluntariamente. Ela também não pode realizar reações. Para sua ação, ela pode usar apenas a ação de disparada ou tentar escapar de um efeito que a impeça de se mover, como por exemplo, fazer um teste de força para poder tentar arrebentar as teias que estão prendendo ela, teias de aranha. Caso não tenha para onde ir, uma criatura pode repetir o teste de resistência, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. A massa recupera 1d3 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Machado Furioso. Arma, qualquer machado, raro e requer sintonização. Você recebe mais 1 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. Além disso, enquanto estiver sintonizado com essa arma, seu máximo de pontos de vida aumenta em 1 para cada nível que você possua. Só que ela tem uma maldição. Esse machado é amaldiçoado e, se sintonizar com ele, estende a maldição a você. Enquanto você estiver amaldiçoado, você não desejará se separar do machado, mantendo-o a seu alcance o tempo todo. Você também tem desvantagem nas jogadas de ataque com qualquer arma diferente do machado, a não ser que nenhum adversário esteja a menos de 18 metros de você que você possa ver ou ouvir. Toda vez que uma criatura hostil causar dano a você enquanto esse machado estiver com você, você deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou entrará em frenesi. Enquanto estiver em frenesi, você deve usar a sua ação a cada rodada para atacar a criatura mais próxima de você com o machado. Se você puder realizar ataques extras como parte da ação de ataque, você usará esses ataques extras, movendo-se para atacar a criatura mais próxima seguinte após derrubar o seu alvo atual. Se você tiver diversos alvos possíveis, você ataca um aleatoriamente. E você estará em frenesi até começar o seu turno sem nenhuma criatura a menos de 18 metros de você que você possa ver ou ouvir. E se você quiser ver esse machado funcionando dessa forma, você pode ouvir os episódios da Mina Perdida de Phandelver, uma aventura do podcast Tarrasque na Bota, que é a primeira aventura gravada do Tarrasque na Bota, que lá um personagem encontra essa arma e dá ruim. Malha do Efrit. É uma armadura, cota de malha, lendária e requer sintonização. Enquanto estiver vestindo essa armadura, você recebe mais 3 de bônus na CA. É imune a dano de fogo e pode compreender e falar primordial. Além disso, você é capaz de atravessar rocha derretida como se fosse terreno sólido. Malha élfica. É uma armadura, um camisão de malha rara. Você ganha mais 1 de bônus na CA enquanto vestir essa armadura. Você é considerado proficiente com essa armadura, mesmo se você não tiver proficiência com armadura média. Muito útil, principalmente para personagens que não têm proficiências com armaduras. Manoplas de Força do Ogro. É um item maravilhoso, incomum, requer sintonização. Seu valor de força é 19 enquanto você usar essas manoplas. Ela não produz qualquer efeito em você se o seu valor de força já for 19 ou maior sem elas. Manto da Aranha. É um item maravilhoso, muito raro e requer sintonização. Essa peça de vestuário fina é feita de seda preta entrelaçada com fios finos de prata. Enquanto estiver vestindo, você ganha os seguintes benefícios. Você tem resistência a dano de veneno, você tem deslocamento de escalada igual a seu deslocamento de caminhada, você pode se mover para cima, para baixo e através de superfícies verticais e de cabeça para baixo em tetos, enquanto deixa suas mãos livres. Você não pode ser preso por teias de qualquer tipo e pode se mover através de teias como se elas fossem terreno difícil. Por fim, você pode usar uma ação para conjurar a magia Teia com CD de resistência igual a 13. E essa teia criada pela magia preenche o dobro da área normal. Uma vez usada, essa propriedade do manto não poderá ser usada novamente até o próximo amanhecer. Manto da Arraia. Item maravilhoso incomum. Enquanto estiver usando esse manto, com um capuz sobre a cabeça, você pode respirar embaixo d'água e tem deslocamento de natação de 12 metros. Colocar ou retirar o capuz requer uma ação. Esse é bem simplesinho. Manto de Deslocamento. Item maravilhoso, raro e requer sintonização.
Enquanto estiver usando esse manto, ele projeta uma ilusão que faz com que você pareça estar em um lugar próximo da sua localização real, fazendo com que qualquer criatura tenha desvantagem nas jogadas de ataque contra você. Olha que forte. Se você sofrer dano, a propriedade para de funcionar até o início do seu próximo turno. Essa propriedade é suprimida enquanto você estiver incapacitado, impedido ou, de alguma outra forma, incapaz de se mover. E é essa habilidade que a Pantera Deslocadora também tem. Por isso que ele chama Manto do Deslocamento. Porque ele está deslocando a sua posição real. Manto de Invisibilidade. É um item maravilhoso, lendário, requer sintonização. Enquanto estiver usando esse manto, você pode colocar o capuz dele sobre sua cabeça para se tornar invisível. Ah, é o manto da Sheila do Caverna do Dragão. Legal. Enquanto estiver invisível, qualquer coisa que você esteja carregando ou vestindo fica invisível com você. Claro, né? Senão você não ficaria invisível. Você se torna visível quando você remove o capuz. Colocar ou retirar o capuz requer uma ação. Deduza o tempo que você ficar invisível em incrementos de 1 minuto, da duração máxima do manto até 2 horas. Após 2 horas de uso, que são 120 minutos, o manto para de funcionar. E para cada período ininterrupto de 12 horas que o manto ficar sem uso, ele recupera 1 hora de duração. Nossa, demora um monte para recuperar, hein? Mas tá aí, o manto da Sheila do desenho Caverna do Dragão. Manto de Proteção. Item maravilhoso, incomum, requer sintonização. Você recebe mais 1 de bônus na CA e em testes de resistência enquanto estiver usando este manto. E é isso. 2 linhas de descrição, simples, objetivo, direto. Manto da Resistência à Magia. Item maravilhoso, raro e requer sintonização. Também um item aqui com 2 linhas de descrição. Você tem vantagem em testes de resistência contra magias enquanto estiver vestindo esta capa. Um item muito simples, mas muito eficaz. Manto do Morcego. Item maravilhoso, raro, requer sintonização. Enquanto estiver usando este manto, você tem vantagem em testes de destreza furtividade. Em uma área de penumbra ou de escuridão, você pode segurar as bordas do manto com ambas as mãos e usá-lo para voar com deslocamento de 12 metros. Ah, vira o Batman! Se você falhar em segurar as bordas do manto enquanto voa dessa forma, ou se você não estiver mais sob penumbra ou escuridão, você perde esse deslocamento de voo. Enquanto estiver usando o manto numa área de penumbra ou escuridão, você pode usar a sua ação para conjurar metamorfose sobre si mesmo, transformando-se em um morcego, óbvio. Enquanto você estiver na forma de morcego, você mantém seus valores de inteligência, sabedoria e carisma. O manto não poderá ser usado dessa forma novamente até o próximo amanhecer. Muito legal. Manto Élfico. Item maravilhoso, incomum, requer sintonização. Enquanto você estiver usando esse manto com o seu capuz, testes de sabedoria e percepção feitos para ver você têm desvantagem. E você tem vantagem nos testes de destreza furtividade feitos para se esconder, à medida que a cor do manto muda para camuflar você. Colocar ou retirar o capuz requer uma ação. Manual de Rapidez de Movimentos. Caramba! É um item maravilhoso, muito raro. Esse livro contém exercícios de coordenação e equilíbrio, e suas palavras foram carregadas com mágica. Se você gastar 48 horas em um período de 6 dias ou menos, estudando o conteúdo do livro e praticando suas orientações, seu valor de destreza aumenta em 2, até o máximo para esse valor. O manual então perde sua mágica, recuperando-a em 1 século. Então, se o seu personagem for um humano, um meio orc, já era, né? Porque vai morrer antes desse 1 século. Agora, se ele for um elfo, um anão, ele pode depois voltar e pegar a magia nesse manual novamente. Olha que roubado. Pelo menos pode servir de justificativa narrativa para explicar por que um elfo que ficou preso por muitos anos teve a sua destreza aumentada com o passar das décadas, ou das centenas de anos. E claro que se tinha o manual de destreza, também tem um outro manual, que é o manual de saúde corporal. É um item maravilhoso, muito raro, e o livro contém dicas de saúde e dieta, e suas palavras foram carregadas com mágica. Se você gastar 48 horas em um período de 6 dias, ou menos, estudando o conteúdo do livro e praticando suas orientações, seu valor de constituição aumenta em 2 até o máximo para esse valor. E também o manual perde sua mágica, recuperando-a em 1 século.
Manual do Bom Exercício. Item maravilhoso, muito raro, que tem a descrição inicial que difere e habilidade, né? Então, esse livro descreve exercícios de ginástica e suas palavras foram carregadas com mágica. E o mesmo texto se repete. Se você gastar 48 horas em um período de 6 dias ou menos, estudando o conteúdo do livro e praticando suas orientações, o seu valor de força aumenta em 2, até o máximo para esse valor. E o manual, então, perde sua mágica, recuperando-a em um século. Manual dos Golems. Item maravilhoso, muito raro. Este livro contém informações e encantos necessários para construir um tipo de golem em particular. O mestre escolhe o tipo ou determina aleatoriamente. Para decifrar e usar o manual, você deve ser um conjurador com pelo menos 2 espaços de magia de 5º nível. Uma criatura que não possa usar o manual dos golems e tente lê-lo sofre 6d6 de dano psíquico. Para criar um golem, você deve gastar o tempo mostrado na tabela, que já vou ler, trabalhando sem interrupções com o manual em mãos e descansando não mais do que 8 horas por dia. Caramba! Você também deve pagar o custo especificado para adquirir os suprimentos. Então vamos para a tabela. Você rola um D20, que vai determinar o tipo de golem, o tempo para ser criado aquele golem e o custo em suprimentos que você tem que gastar em moedas de ouro. Então, de 1 a 5, caso você esteja determinando o livro de forma aleatória, né? De 1 a 5, o golem é de barro, demora 30 dias para fazer e o custo 65 mil moedas de ouro. Em suprimentos, obviamente. Se sair de 6 a 17, é um golem de carne, 60 dias para concluir, 50 mil moedas de ouro. Se sair 18, é um golem de ferro, 120 dias, caramba, 100 mil moedas de ouro. E se sair de 19 a 20, ou entre 19 e 20, pedra, 90 dias, 80 mil moedas de ouro. E quando você terminar de criar o golem, o livro é consumido por chamas místicas. O golem torna-se animado quando as cinzas do manual forem aspergidas nele. Ele está então sob seu controle, compreende e obedece aos seus comandos falados, e você tem que ver o livro dos monstros para acessar o seu bloco de estatísticas. Marca congelante. É uma arma, qualquer espada, muito rara e requer sintonização. Quando você atinge um ataque usando essa espada mágica, o alvo sofre 1d6 de dano de frio extra. Além disso, enquanto estiver empunhando a espada, você tem resistência a dano de fogo. Em temperaturas congelantes, a lâmina emite luz plena num raio de 3 metros e penumbra por mais 3 metros. Quando você sacar essa arma, você pode extinguir todas as chamas não mágicas até 9 metros de você. Essa propriedade pode ser usada até 1 vez por hora. Já imaginei assim um cavaleiro sombrio se aproximando e apagando as chamas ao redor dele. Martelo dos Trovões. Será que temos aqui o Martelo do Thor? É uma arma, malho, lendária. Você recebe mais 1 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. Ele tem uma característica aqui chamada Destruidor de Gigantes e requer sintonização. Você deve estar usando um cinturão de força do gigante, qualquer variação, e manoplas de força do ogro para se sintonizar com essa arma. Caramba! A sintonização termina se você tirar quaisquer dos itens. Enquanto estiver sintonizado com essa arma e empunhando-a, seu valor de força aumenta em 4 e pode ceder 20, mas não 30. Quando você rolar um 20 em uma jogada de ataque com essa arma contra um gigante, o gigante deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 17 ou morrerá. O martelo também tem 5 cargas. Enquanto estiver sintonizado a ele, você pode gastar uma carga e realizar um ataque à distância armado com o martelo, arremessando como se ele tivesse a propriedade de arremesso com distância normal de 6 metros e distância longa de 18 metros. Tá aí, martelo do Thor. Se o atingir, o martelo libera um trovão audível até 90 metros. O alvo e cada criatura até 9 metros dele deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 17 ou ficará atordoado até o final do seu próximo turno. O martelo recupera 1d4 mais 1 dessas cargas gastas diariamente ao amanhecer. Muito massa. Legal. Por isso que é lendário. Matadora de Dragões. É uma arma, qualquer espada, rara. Você recebe mais 1 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. Quando você atinge um dragão com essa arma, o dragão sofre 3d6 de dano extra do tipo da arma. Com os propósitos dessa arma, dragão se refere a qualquer criatura de tipo dragão, incluindo tartarugas dragão e wyverns. Matador de Gigantes.
É uma arma, qualquer machado ou espada, raro. Você recebe mais 1 de bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. E quando você atinge um gigante com ela, o gigante sofre 2d6 de dano extra do tipo de dano da arma. E ele deve ser bem sucedido no teste de resistência de força com dificuldade 15, ou será derrubado no chão. Com os propósitos dessa arma, gigante se refere a qualquer criatura de tipo gigante, incluindo etins e trolls. Medalhão de pensamentos. Item maravilhoso, incomum, requer sintonização. Esse medalhão tem 3 cargas. Enquanto estiver vestindo ele, usando, você pode usar uma ação para gastar uma carga e conjurar a magia a detectar pensamentos com uma CD de resistência igual a 13, através dele. O medalhão recupera 1d3 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Mochila de carga. Item maravilhoso, incomum. Essa mochila possui um espaço interior consideravelmente maior que suas dimensões exteriores. Já do lado de fora, grosseiramente ela tem 60 centímetros de diâmetro na abertura e 120 centímetros de profundidade. A mochila pode comportar até 250 quilos, não excedendo um volume de 20 metros cúbicos. A mochila pesa 7,5 kg, independente do seu conteúdo. Recuperar um item da mochila requer uma ação. Se a mochila for sobrecarregada, perfurada ou rasgada, ela se rompe e é destruída. Seu conteúdo é espalhado pelo plano astral. Se a mochila for virada do avesso, o seu conteúdo é jogado para fora ileso, mas a mochila deve ser arrumada antes de poder ser usada novamente. Criaturas que precisem respirar dentro da mochila podem sobreviver por um número de minutos igual a 10 dividido pela quantidade de criaturas, no mínimo 1 minuto. E aí, a partir disso, elas começam a sufocar. Colocar uma mochila de carga dentro de um espaço extradimensional criado por uma sacola prestativa de Hayward, um buraco portátil ou item similar, destruirá instantaneamente ambos os itens e abrirá um portal para o plano astral. Tá aí uma forma de você criar um portal para o plano astral. O portal se origina onde o item foi colocado dentro do outro. Qualquer criatura até 3 metros do portal é sugada para dentro dele e arremessada num local aleatório no plano astral. O portal então se fecha. O portal é de via única e não pode ser reaberto. A passagem só de ida. E para fechar, as munições, ou munição mais 1, mais 2 ou mais 3. São armas, qualquer munição, incomum para o bônus mais 1, rara se for mais 2 e muito rara mais 3. Basicamente, você tem um bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com esta munição mágica. O bônus é determinado pela raridade da munição e quando atinge um alvo, a munição deixa de ser mágica. Não tem como você recuperar aquela flecha se você atingir o seu alvo. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, deixa um like, deixa um joinha e agradeça ao editor por mais uma edição fantástica, Gleico Vieira Pereira. E lembrando que se você quiser nos ajudar a manter esse projeto na internet, dentro dos nossos servidores pagos e até ajudar dentro do Guerreiros do Bem, com ações sociais, para quem está precisando, você pode acessar o nosso padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext, que lá tem todas as opções de doação recorrente. Começa em R$2 e vai até 100, e para cada uma delas tem um tipo de recompensa diferente. Dê uma olhadinha para você conhecer o nosso projeto se você ainda não entrou lá, beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu continuo lendo esses itens mágicos, partindo para a letra O e a letra P. Certinho? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.